Boa noite. Seja bem-vindo, Livingston, Marli. Sejam bem-vindos. Tava aqui procurando onde eu tinha colocado para eu colocar o comentário. O tema, né, da live de hoje. Aí, para eu fixar. Prontinho. Estão me vendo, me ouvindo bem? Como que tá o som? Me deem um ok, por favor. Tem uma criança aqui que está agitada, então não sei se vocês estão ouvindo barulho. Ela quer brincar, né? Então, vamos aguardar ela entender que estou trabalhando no momento. Obrigada pelo ok, Marli. Obrigada, Livingston. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Todo mundo chegando devagarzinho nessa terça-noite. Como que vocês estão? A criança... Opa, a mãe se enroscou aqui. A criança quer colo. Então, dê oi. Boa noite, pessoal. Fazia tempo que ela não pediu um colinho na live, né? Tá aqui. Participando conosco. Vou batendo um papo aqui com vocês. A Marli estava aqui também na semana passada? Todos estavam? Até o pessoal ir chegando. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente também. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Tem alguém roubando a cena por aqui? Querendo aparecer na câmera, né? Querendo uma atenção. Vou acolher aqui. Daqui a pouco eu coloco ela no cantinho dela. Que bom. Então, o pessoal que tá aqui, que tá chegando, né? Estava na live da semana passada também. Então, tá por dentro do assunto. Isso facilita a compreensão, mas não tem problema. Quem tá difícil. Quem tá chegando agora não tem problema, porque a gente consegue, né? Eu vou dar uma pinceladinha sobre o que é a dependência emocional para entrar no tema de hoje, que é como superar a dependência emocional, né? Não é só entender o que é, quais as diferenças entre a carência e a dependência afetiva, mas também como superar isso, que é o objetivo, que acho que é o que todo mundo aqui quer, né? Quer saber hoje. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. E se você que chegar depois, né, que vai assistir depois, que vai assistir pelo YouTube, quiser ver, assista o vídeo 1, que vai ficar fácil de entender e mais fácil de colocar em prática também, porque é importante o entendimento, né? Tudo bem? E aí, quero saber o que vocês acharam, como foi as reflexões que vieram essa semana, acerca do tema da live da semana passada, do tema e de todo o bate-papo que a gente teve, né? Que foi bem interativo, acho que isso foi muito bacana também. Tiveram alguns insights, algumas fichas caíram para vocês? Me contem, por favor. Quem não quiser contar aqui no ao vivo, só pode dizer sim, não mudou minha vida. Mas se você tá aqui hoje é porque alguma diferença fez, né? Então, fico muito feliz de saber que estão novamente aqui comigo nessa noite de terça. Tô vendo que o pessoal hoje tá demorando um pouquinho mais para entrar. Na semana passada entrou todo mundo rapidinho. Não sei se são os compromissos ou se é porque começou dezembro, né? E aí o pessoal fica afoito para começar as comemorações, para começar os preparativos de Natal. Então, tá tudo certo. A Vê tá rindo ali. Eu imagino que seja da Belinha. Boa noite, Vê. Seja bem-vinda. Também quero avisar vocês, vou aproveitar esse momentozinho para eu não esquecer no final de dar um aviso, que na semana que vem, excepcionalmente na próxima terça, eu não vou conseguir fazer a live. Na verdade, eu até poderia me comprometer em fazer, mas eu não conseguiria garantir o horário, porque é uma das coisas que não vai depender de mim. Eu vou ser jurada da banca de TCC da faculdade onde eu me formei, com o pessoal de psicologia que está se formando esse ano. E como eu vou compor a banca, tem o horário previsto para terminar no máximo até as 9, mas a gente sabe que sempre estende, né? E aí eu não acho legal assumir um compromisso com vocês aqui e não poder honrar o horário, não poder honrar o nosso bate-papo semanal pontualmente.
Então, prefiro avisá-los que na semana que vem não haverá live, então fiquem cientes. Eu também vou colocar um anúncio lá no Insta depois, e posso mandar também nos grupos, né, nas listas de transmissão, porque é um compromisso atípico, né? O Livson comentou, deixa a Belinha fazer, ela já deve estar ótima no assunto. A cara dela, ó. Tá dominando. Até porque é um tema que vem com frequência nas sessões, né, individuais. E aí ela acaba participando de tudo aqui, ó, minha terapeuta Mirim. Boa noite, tia Marilza. Boa noite, tio Mauro. Boa noite, Rafa. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. A minha terapeuta tá a fim de acompanhar a live de hoje, ó. Então, deixa ela participar, né? Eu imagino que todo mundo aqui gosta de animal. Se não gosta, foca em mim, tá tudo certo. Ela gosta da minha companhia e da companhia de vocês também. Então, ela é nossa participante também. Então, na semana passada, nós falamos sobre as principais diferenças, né, entre a carência afetiva e a dependência afetiva. E também sobre o que caracteriza a dependência emocional. O que compõe o sofrimento que isso causa. Falamos bastante sobre isso, né? Tiveram algumas pessoas que compartilharam histórias. Isso foi muito bacana, muito enriquecedor. Fiquei muito grata pela live. Foi bem produtiva, como todas as lives, mas sempre tem uma ou outra que tem algo que toca pessoas em especial, né? Então, agradeço a participação de todos, novamente. E gostaria de falar, né, um pouquinho, bem brevemente, que a dependência emocional acontece quando alguém depende do outro para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amada, amado, para tomar suas próprias decisões. A gente não está falando de alguém que aguarda o outro para compartilhar ou que espera algo para celebrar junto com alguém, com o outro. A gente está falando de alguém que não consegue, que depende do outro para conseguir realizar essas tarefas, para se sentir bem, para conseguir se sentir feliz, amado e tomar suas próprias decisões. Então, olha quão grave isso é, né? E pode ser um sofrimento leve, pode ter um grau de dependência leve e pouco perceptível, ou pode ser até um transtorno mental que exige tratamento. Por quê? Porque se isso vai afetando, né, a área do cérebro de compensação, de prazer e de dependência, a gente pode associar qualquer outro tipo de dependência, como eu falei muito na live anterior, né? Então, quem não estava assistindo, corre lá ver depois que acabar essa. Mas, basicamente, a dependência emocional é isso. E, como o objetivo hoje é falar sobre como superar, o começo da mudança, né, de quem busca superar a dependência emocional, acontece quando a pessoa consegue se valorizar, quando ela consegue olhar para si mesma. E para conseguir romper com esses elos de dependência emocional e superar a dependência emocional, é fundamental começar a entender de onde vem esse apego, qual a origem disso, né? Porque essa origem é o que vai nos fazer entender, nos direcionar para o restante, né? E que esse apego é algo que não tem limite, né? Ele só tende a crescer, como qualquer outra dependência só vai aumentando. Então, às vezes, no meu primeiro relacionamento eu não tinha problema, ou não percebia, né? Porque tem um nível que é imperceptível, ou não tinha mesmo. Mas aí, no final da relação, ou no terceiro relacionamento, no terceiro casamento, eu percebi que eu estava reproduzindo os mesmos comportamentos. E aí isso ficou algo tão grave que não tinha nada que eu conseguisse fazer que superasse um limite. Eu não conseguia respeitar os limites do outro. E isso significa, né, que a gente tem que reconhecer, primeiro, para quem está sofrendo, né, com o apego, com a dependência emocional, eu fiz vários posts de quinta, sexta e ontem, falando sobre o apego, né? A importância de a gente reconhecer o apego somente como algo patológico mesmo, porque o apego saudável é aquele apego que não aperta, é o apego que é laço, né? Mas ele não é nó, ele não vai te sufocar e nem vai sufocar o outro. O apego que é patológico é o tipo de apego que gera dependência emocional. E tá um pouco difícil aqui porque tá balançando tudo, né? Eu vou ver se ela fica ali no cantinho dela. Vai, filha.
Pronto. Então, o que que acontece? A pessoa precisa, quando ela percebe, ela reconhece, ela admite que ela está dependente emocionalmente, ela precisa reconhecer seus próprios medos e limitações. Isso é muito importante, porque, como eu falei, ela tem que olhar para ela, né? Aprender a olhar para ela. Tudo bem até aqui? Boa noite, Grace, seja bem-vinda. Boa noite, pai. Ele mandou aqui, boa noite, querida. Um monte de mãozinha, joinha. Lindo. E nesse processo de reconhecer seus próprios medos, seus próprios limites, é muito possível, né, que você descubra feridas emocionais e situações de instabilidade, né, que você já viveu, que você vem vivendo ao longo dos anos na sua vida e ao longo dos últimos relacionamentos, principalmente, né? Isso não foi gerado agora. Foi na pandemia que aconteceu o boom. Por que tantos casais estão se separando na pandemia? Porque o que estava acontecendo há muito tempo está vindo à tona agora, né? E reconhecer tudo isso vai te permitir, aos poucos, ir trilhando um caminho de mais autossuficiência. E nesse caso, não é autossuficiência como algo negativo. É autossuficiência no sentido da independência, tá? Da liberdade de não precisar depender do outro, que é o que o dependente não consegue, né? Seja dependente de qualquer coisa. E claro, né? O processo é lento, porque a gente está falando de algo que não foi construído assim da noite para o dia. Então, é algo que vai precisar de um tempo para ser desconstruído também. A gente precisa entender isso. Eu acho que ter isso com clareza é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem clareza disso, a gente entende que as coisas não são, né? Não alimenta a ansiedade, porque a gente entende que as coisas não são da noite para o dia. A origem disso pode estar lá na sua infância, pode estar lá no espelho dos relacionamentos dos seus pais, pode estar ligada a várias outras coisas. Ou até mesmo na sua juventude, que isso não aconteceu nos primeiros relacionamentos, mas acontece agora. Mas a gente tem que entender que isso acontece há um tempo e para transformar, para mudar o caminho, é um processo, né? Uma caminhada. Eu diria que uma caminhada vai depender dos passos que você dá, de como você está conseguindo lidar com isso e do quanto você está disposto ou disposta a se recuperar. Porque é um tratamento mesmo, né? A gente está falando de alguém que vai recomeçar. E, na maioria dos casos, né, é algo que merece um acompanhamento profissional. Por quê? Porque assim a pessoa vai poder aproveitar o processo de reflexão, ela vai conseguir entender muito mais facilmente a origem desses comportamentos e quais são as suas próprias potencialidades através do autoconhecimento, né? Porque todos nós temos as nossas potencialidades. O problema é que quem adoece emocionalmente, muitas vezes tem dificuldade de reconhecê-las. E aí entra as limitações e isso pode gerar a baixa autoestima, que está diretamente ligada à dependência emocional, como falamos na semana passada, né? Tem pessoal chegando aí, que legal. Luiz Henrique, seja bem-vindo. Valdir, seja bem-vindo. Parabéns, hoje é aniversário dele. É um pai que eu tenho de coração. Tenho alguns pais e mães de coração, que são pessoas maravilhosas, que representam esse papel além dos meus pais biológicos, né? E que eu tenho muito carinho. Que bom tê-lo aqui conosco nessa noite. Parabéns, muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida, guerreiro que é, né? E que continue assim, que Deus te abençoe sempre. Então, vamos lá, continuando, né? Claro que é um processo lento, mas começar essa mudança é algo que não necessariamente precisa ser feito com um psicólogo, né? Estou aqui exatamente para direcionar você como fazer isso, independente de um profissional te ajudando. Mas, se você tiver a oportunidade, condições, invista em um tratamento também profissional, um acompanhamento psicológico que vai te ajudar muito, tá? Então, começar essas mudanças com alguns ajustes nos comportamentos e na sua postura é o que vai fazer a diferença, é o que vai te trazer a cura, a libertação dessa dependência emocional. Tô dizendo que é fácil? Tô dizendo que eu vou dar aqui um beabá, uma receitinha de bolo que vai funcionar para todo mundo e em um mês vai estar todo mundo aqui independente emocionalmente? Não.
né? Não, jamais eu faria uma propaganda enganosa dessa, mas eu tô dizendo que com o que eu vou passar aqui, inclusive tem coisas que eu já passei, né, desses passos que eu vou passar, mas tá tudo ligado ao conteúdo que eu estudei sobre dependência emocional e que eu venho estudando, que eu tô oferecendo aqui pra vocês. Não é porque, ela fala sempre a mesma coisa. Não é. É porque algumas coisas podem se repetir com conteúdos de outras lives. Lá, por exemplo, quando eu falei sobre autocuidado na pandemia. Então, tem a ver com isso, né? Para eu ser menos dependente emocionalmente, eu tenho que estar me cuidando. Então, uma coisa está ligada à outra, tá? Tem um pessoal chegando aqui. A Maísa, seja bem-vinda, Maísa. E bora lá. 9 passos para ser menos dependente emocionalmente. Quem aqui quer saber? Vocês acham que existe... já falei, né, que não existe uma fórmula mágica, não existe uma receitinha de bolo que vai funcionar para todo mundo. Mas vocês acreditam que é possível superar? Ou vocês acham que a pessoa que sempre apresentou comportamentos de dependência emocional vai ser assim em todos os relacionamentos? Coloquem aqui, por favor. E tô perguntando isso porque às vezes tem pessoas que não acreditam na própria superação. Ou tem pessoas que também não querem, né? Porque exige esse processo, exige esse caminhar para chegar lá. Do mesmo jeito que existe um caminhar para chegar na dependência, existe um caminhar reverso para chegar no nível de independência emocional, de liberdade emocional. Então, tem pessoas que não estão dispostas a fazer o caminho reverso, por inúmeras razões, por inúmeros motivos, e um deles pode ser até mesmo crenças limitantes, né? No sentido de que, mas é assim, porque relacionamento é sempre assim, porque eu vivi isso desde pequena, porque pra mim é assim que funciona, porque eu não consigo ser diferente. Então, tira o superficial. Então, casos, por exemplo, onde só existe o sexo, mas existe uma dependência emocional do sexo com aquela pessoa. Então, isso também está envolvido, tá? A Carla comentou aqui, eu estou neste processo, realmente não é fácil, mas não impossível. Ótimo, Carla. E é um aprendizado constante, né? Eu digo que é como banho. É uma dose ali que a gente tem que alimentar diariamente. Tem um vídeo da Monja Coen que ela fala sobre isso também, né? Sobre a automotivação. Vários outros filósofos e grandes líderes, independente de religião, falam sobre isso, né? É algo que não dura muito. Por exemplo, hoje eu tô bem e amanhã eu acordo mal. Tá, mas eu tenho que alimentar, por isso que é igual o banho, tem que ser diário pelos mesmos motivos, porque vai vencendo o prazo e a gente tem que ir abastecendo o nosso corpo, o nosso psíquico, o nosso emocional também com alimentos nutritivos. Então, no caso dos pensamentos, é como que você está nutrindo esses pensamentos, né? Ela falou, cada meta atingida é uma vitória em saber que temos força. Exatamente. E isso faz toda a diferença, né? Porque reforça o pensamento e a ideia que está se concretizando. Você não fica mais só no pensamento, no sentimento. Você está vendo aquilo. Então, quando se torna visível, alimenta muito mais a nossa fé, a nossa crença de que nós somos capazes e que a gente vai dar conta de superar, seja qualquer coisa, inclusive lá, quando eu falei na live sobre como superar 2020, né, como superar a si mesmo ainda em 2020, porque tem gente que fala, esse ano já não dá mais nada, esse ano pra mim não valeu nada. Temos um mês certinho hoje, 29 dias, 29 não, 30 dias hoje, então temos 30 oportunidades ainda diárias, né, não tô contando... Por exemplo, manhã, tarde e noite. Tô falando só de uma vez por dia. É pouco. Para fazer diferente ainda esse ano. Então, tá nas nossas mãos. É possível superar? Sim, tá? Então, vamos lá. 9 passos para ser menos dependente emocionalmente. O número 1, eu digo que é o mesmo passo, porque né? Todos os estudos apresentam como o mesmo passo dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos, do AA e do NA. Por quê? Porque o primeiro passo é admitir a impotência perante o álcool e as drogas, no caso do AA e do NA. E aqui, o primeiro passo é, comece reconhecendo que você está dependente. Se você não reconhecer, não vai ter ninguém que vá conseguir mostrar para você que você precisa se curar daquilo, que você precisa desapegar daquilo. Porque a gente nunca vai ser capaz de superar algo, de abrir mão de algo, inclusive quando é algo ruim, tá? Se nós não estivermos conscientes. Se a gente estiver em negação, a gente não consegue.
Então, isso é muito importante. Primeiro, reconhecer que você está dependente e que você precisa tomar uma atitude. Porque o primeiro passo talvez seja o mais difícil, porque ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre quando a gente se responsabiliza por algo, reconhece algo, de alguma forma, vem um incômodo. Por quê? Porque você percebe que aquilo já não funciona mais. E aí você vai ter que fazer algo com aquilo. Então, tem muitas pessoas que evitam reconhecer e ficam em processo de negação para não fazer nada. E também é uma escolha, né? Ninguém tá aqui para salvar o mundo, para curar o mundo. Quando eu tinha lá 13 anos atrás que eu escolhi fazer psicologia, era essa a minha ideia. E hoje eu entendo que não dá, só dá para ajudar quem quer, né? E todo mundo que tá aqui, pelo que eu sei, quer e está tentando de alguma forma, seja está aqui porque esse conteúdo realmente faz sentido para a própria vida pessoal ou para conhecer mais, para levar para as pessoas, para estar aqui comigo nesse bate-papo de terça-noite, seja qual a sua motivação de estar aqui hoje comigo, isso quer dizer que, de alguma maneira, algo vai mexer com você aqui. Se tem algum tipo de dependência emocional, pode ser que a pulga não te pegue hoje, mas ela vai ficar aí atrás da sua orelha, em algum momento ela vai coçar. E isso é maravilhoso. E talvez leve tempo para isso acontecer e não tem problema. O importante é que isso vai acontecer. Ou que você vai conhecer alguém que você vai poder indicar esse vídeo, que você vai poder levar um conteúdo, uma informação e desmistificar, né, o que é saudável e o que não é. E o primeiro passo é sempre saber que você se sente dependente emocionalmente de algo ou de alguém. E por que existe esse apego exagerado, esse apego patológico, né? Talvez você não consiga entender a origem disso nesse momento. Mas você entender que, tá, por que é apego? Ah, porque lá na live 1 sobre dependência emocional, eu vi que é isso que não é saudável. Então, tá exagerado, automaticamente estou dependente emocionalmente. Então, tente entender o que cada uma dessas relações que você vive ou já viveu de dependência emocional ofereceram ou oferecem a você de positivo e de negativo. Se a pessoa for justa, né, nos meus atendimentos eu sempre peço, faça uma lista sobre os aspectos positivos e negativos que essa relação te proporciona, e aí vai depender do caso, né? Se, por exemplo, o casamento tá lá, existe há 15 anos, mas percebe que nos últimos 2 anos tá falido, que geralmente é essa expressão que vem, né? Meu casamento tá falido. Como que eu posso recuperar? E aí a gente tem que ver há quanto tempo isso está nitidamente disfuncional. Há quanto tempo isso parou de funcionar, para entender quando foi que você percebeu. E depois que a gente entende quando foi que você percebeu, geralmente tem um caminho muito mais longo de quando foi que começou o problema. E qual a sua responsabilidade nisso? Por que você alimenta? Então, é importante ver que tem os dois lados, né? Positivo e negativo. E aí, a Juscelma comentou aqui. E quando a recomendação é pedir ajuda e quando tem ajuda você fica dependente? Aí a gente tem que... Na verdade, vai se aplicar os mesmos passos, Juscelma. Por quê? Porque é uma relação de dependência emocional do mesmo jeito. Só que aí, talvez, o que você precise é trocar a ajuda. No caso, trocar o profissional, não porque o profissional está sendo ruim, mas porque, de alguma maneira, aquele vínculo se tornou patológico também. Assim como, provavelmente, outros que você ou a pessoa já possui. Tá? Não sei se ficou clara a resposta, mas sendo bem objetiva é isso, porque ali já se instaurou uma relação de dependência. Dificilmente você vai conseguir superar ela sem ter superado outras, porque aquele é o profissional que iria te conduzir. Se essa pessoa, de alguma maneira, é o objeto de desejo da dependência psíquica, da dependência emocional, tudo que ela fizer, você não vai olhar para ela como alguém que está ali te direcionando, você vai olhar para ela como alguém que está ali que você precisa dela. E aí é importante rever esse vínculo e provavelmente procurar outro tipo de ajuda, outro profissional que te oriente e que você consiga, antes de desenvolver esse vínculo, impor alguns limites, fazer alguns combinados com esse profissional, inclusive algo que na relação de dependência afetiva é muito importante, né? Já teve casos de eu falar para o paciente, eu não posso falar com você na proporção que você deseja, porque era algo que a pessoa ficava todos os dias me esperando na comunidade, de segunda a sexta. E era todo santo dia. E é dependência emocional, tá trocando o uso da droga, né, da substância, pelo profissional que tá ali para orientar. E mas como que eu vou saber então se eu preciso? E aí fiz vários combinados,
e incluir alguns membros da equipe e também outros colegas de acolhimento. Por quê? Porque essa pessoa teria outras referências, a gente chama na psicanálise, né, de alter ego. O que significa? Que se eu não estou conseguindo ter o próprio olhar sobre isso, tem alguém do meu lado que vai me auxiliar. Então, outros membros da equipe tentavam não filtrar o que a pessoa queria, mas de alguma maneira, às vezes ela não queria, não era nada que eu poderia fazer, mas ela queria falar comigo pela dependência emocional, a dependência afetiva. E na maioria das vezes, assim, eu posso dizer que de 10 vezes, né, 2 semanas, ou 10 vezes na semana, porque a pessoa procurava várias vezes por dia também, não tinha um conteúdo sólido, não tinha um conteúdo de valor para conversar. Era só para jogar conversa fora. E esse não é o meu papel dentro de uma instituição, esse não é o meu papel como psicóloga. Né? Jogar conversa fora eu jogo aqui quando eu vou passear com a Belinha para ela fazer as necessidades dela, para ela respirar, ter um ar, jogo conversa fora com o tutor de outro cachorro, quando você está passando no caixa do mercado, com os amigos, com família. Mas no meu papel profissional, esse nunca vai ser o objetivo de estar ali. E isso vai gerar um vínculo que não é saudável. Então, eu precisei fazer com a pessoa. Ela não conseguia, inicialmente, sendo só com a equipe, ela não conseguia ter o limite, não conseguia respeitar. E aí, eu tinha que sempre reforçar, olha, sou eu que posso te ajudar? É uma especialidade minha? É a minha área? É a minha alçada? E aí, eu tinha que fazer essa pergunta, porque ela não conseguia se perguntar. E aí depois inclui outras pessoas, né, próximas a ela, que conseguiam ter também esse controle externo, que ela não tinha o interno. E aí, claro que foi funcionando, foi melhorando a questão da dependência, e isso foi bem saudável para o processo de recuperação dessa pessoa. Mas é um processo também de desapego. Eu não posso falar, viu, eu não te atendo mais a partir de agora. Nunca. Opa! Tem alguém aqui que está, eu falei, né? Está hoje alvoroçada. A Joselma comentou, ficou sim, mas sempre é assim. Não sei se consigo ajuda terapêutica sem lidar com isso. Obrigada, Roberta. Pois é importante mesmo ajuda terapêutica, por quê? Porque se já existe, né, essa repetição de comportamento, de ciclos que você se torna dependente da pessoa, dificilmente você vai conseguir sozinha superar o vínculo com alguém que é tão importante, que tá ali num papel de conseguir te conduzir. É como se fosse, não que fosse o vínculo mais forte, mas é como se fosse um vínculo de hierarquia mais forte. Vou pegar ela de novo. Você tá querendo um colo? Que existem várias maneiras de chamar a atenção, né? Não só pro humano, mas pros animais também. E aí ela começou com os gritos, com os latidos, e depois ela pediu o colo. Então, quando ela tá gritando, eu ignoro, não reforço o comportamento. De certa forma, é isso que a gente precisa fazer quando a gente tá tentando se livrar de algo que tá fazendo mal. Então, o grito por dentro vai ser o quê? A vontade de ver a pessoa, de falar com ela, de ligar pra ela, de mandar mensagem. E, ai, preciso da pessoa. Quero o grito da Belinha aqui, ó, os latidos, né? Preciso da minha mãe, que me dê atenção. E aí, isso fazendo com nós, né? Pegando a Belinha aqui como exemplo a situação, quando vier eu preciso, não alimente, que foi o que eu fiz, né? Eu deixo ela latir. É a expressão dela, é o jeito dela de se comunicar. Mas eu não vou olhar pra ela e falar, ai, tá latindo. Ai, o que você quer? Não, porque eu já sei o que ela quer. Ela quer chamar atenção, ela quer colo, ela quer cuidado. Às vezes ela não quer colo, mas ela quer a atenção que eu estou disponibilizando aqui. E nós estamos em processo de adaptação, né? Eu me mudei, não tem nem 10 dias. Então, ela tá estranhando muita coisa. Isso faz parte do processo de adaptação dela, tá tudo normal. E chega esse horário à noite, eu já dei uma voltinha com ela antes de começar a live por isso. Mas chega esse horário à noite, tem mais circulação no condomínio. E aí ela fica mais agitada, mais alvoroçada mesmo. Então, tá no processo dela de adaptação aqui. E aí, reforçar olhar para aquela emoção, para aquele comportamento, e é como se fosse bater palma, né? Então, veio a vontade de falar com a pessoa, veio a vontade de ligar, de mandar mensagem. Respira, olha para aquilo e veja. É dependência? Eu estou ligando demais, estou mandando mensagem demais, estou precisando demais da pessoa. E aí, respira fundo e não reage ao desejo, né? Não pega a Belinha no colo quando ela estiver latindo. Espera ela pedir o colo com sabedoria, com educação, eu diria.
E aí sim funciona. Então, quando você entender que não, realmente eu preciso dessa pessoa para tomar essa decisão, aí sim eu vou ligar. Se for uma decisão, é preto ou branco? Você pode tomar sozinho. Se for, ai amor, o que você quer comer de jantar? Tem pessoas que passam a não escolher mais onde vão, o que vão vestir, o que vão comer, o que tipo de roupa usar. O estilo da pessoa muda completamente conforme ela muda de relacionamento. Vocês já viram isso? A pessoa parece que é um robô, que ela vai se moldando conforme o próximo, né? No trabalho ela muda, no relacionamento ela muda, com a família ela muda, com os amigos ela muda. Então, geralmente são pessoas dependentes e que não têm uma boa autoestima, né? Que tá totalmente atrelado. E aí, número 2, não tenha medo da incerteza. Então, número 1, comece reconhecendo que você está dependente. Número 2, não tenha medo da incerteza. A dependência emocional vem de uma necessidade de controle que a gente tem das coisas, né? E essa necessidade de controle pode ser um nível normal. Então, por exemplo, eu tenho que controlar... aqui em Curitiba a gente tá com racionamento de água, já tem meses. Então, eu tenho que controlar o uso da água porque hoje é dia de racionamento, né? Não pode esgotar a caixa pensando em mim, no próximo. E quando não está em dia de racionamento, eu também preciso ser mais agilizada no banho, não desperdiçar água. É um tipo de controle que eu posso exercer? Sim. Então, não tem nada a ver com dependência, esse tipo de controle. Querer controlar as coisas que eu posso e que eu preciso controlar. O tipo de dependência que gera, né, o tipo de controle que gera dependência é quando a pessoa começa a controlar para buscar segurança. Então, sabe aquela pessoa que fala assim... Mas você não me dá segurança. Eu sempre fui uma pessoa segura, mas você não me dá segurança. Eu não consigo me sentir segura com você, mesmo não tendo motivo nenhum para desconfiar. Eu já vi vários casos e recebo casos assim: ele ou ela não me dá motivo nenhum para desconfiar, mas eu não consigo me sentir segura. O problema tá no próximo? Tá no parceiro? Tá na parceira? Será? Todo mês eu fico pensando: será que meu chefe vai me demitir? Não sei, porque eu não faço nada de errado, não tem nada. Daí eu vou questionando, né? Tá, tem alguma coisa, tem algum histórico, tem algum boato, tem qualquer coisa, algum dado de realidade? Na maioria dos casos não tem. Vem dessa necessidade de controle e o medo, né? E o que acontece? É um sinônimo, o controle é um sinônimo de segurança. Porém, quando essa incerteza vem, essa insegurança vem, a relação se converte em uma relação tóxica, porque o tempo todo você quer controlar, e não é controlar o que é possível, como a água, por exemplo, que depende do seu uso, depende de você. É querer controlar o que só depende do outro, ou que depende de outras circunstâncias, né? Ter a consciência de que o futuro a gente não controla e de que a única coisa a qual a gente pode exercer controle é sobre nós mesmos, os nossos comportamentos, as nossas ações e não as ações do outro, ajuda muito a encarar o que está por vir com a mente aberta e com menos medo também, né? Já que se é incerto, não tem por que necessariamente ser negativo. Por exemplo, o que eu falei da semana que vem, que não vai ter live na terça que vem, porque eu vou ser jurada de banca de TCC. E é algo que está previsto para terminar até as 9. Mas depende de mim somente. Seremos 5 pessoas compondo a banca. 3 trabalhos que eu vou avaliar na noite. Então, não tem como garantir. Se um atrasa, vai atrasar todos os outros. E se um atrasa todos os outros, eu atraso para me comprometer com o horário aqui com vocês. Então, eu prefiro... Porque em relação a isso, eu gosto de honrar, né? Os horários, os combinados, os compromissos. Nunca gosto de ficar devendo nada, muito menos profissionalmente, né? Pessoalmente também não gosto, mas é algo que profissionalmente até assim, algo que eu sou muito chata. Então, prefiro não fazer. Por quê? Porque foge do meu controle. E se começar a dar, por exemplo, 5 para as 9 e não tiver terminado a apresentação de um trabalho, eu não vou estar inteira para fazer aquilo. Ou eu vou estar inteira para fazer aquilo e vou pisar na bola aqui com vocês. Então, eu não acho justo isso. Mas é justo, por exemplo, eu ficar super tranquila, não falar nada, não avisar, enquanto a gente tem um comportamento aqui que é de liberdade, de parceria, né, de troca, eu não avisar nada e agir como se nada tivesse acontecido e simplesmente não dar as caras na próxima terça, às 9. Eu não acho isso justo.
Por quê? Porque vai gerar uma incerteza, tanto em relação ao meu papel aqui, quanto em relação ao que eu ofereço, né, nesses conteúdos de terça. Então, é honrar com o que a gente tem, né, e entendendo que nós temos limitações também, tá? E aí, o terceiro passo é, tem gente chegando, sejam bem-vindas, a Tati do ateliê, que deixa minhas sobrancelhas lindas, a Tami, boa noite, meninas. Terceiro passo, centre-se mais em você. Não se trata de ser uma pessoa egoísta, não se trata de, agora passou a pensar no próprio umbigo. Mas é de ter a consciência de que o que realmente importa é a sua opinião sobre a sua vida, e não a opinião do outro. Né? São os seus valores, são o que você pensa sobre você, e não o que as outras pessoas vão pensar, vão achar, vão dizer, vão fazer. Isso não dá para controlar. Volta lá, todos os itens aqui vão se interligar, tá? Porque volta lá no item 2. Não tem como eu controlar. Isso é o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, só que isso importa para o outro, não tem que importar para mim, tá? E é importante que você trabalhe todos os pontos que ajudam a reforçar a sua identidade pessoal. Isso acontece através do autoconhecimento, né? Para eu conhecer a minha identidade pessoal, eu tenho que conhecer quem eu sou, o que eu não sou, o que eu sou e eu não gosto de ser, o que eu ainda não sou, mas eu desejo ser. Então, para formar essa identidade pessoal, é uma construção que vem da autoanálise e do processo de autoconhecimento, né? A Joselma comentou, olha que linda, boa sorte nos TCCs, muito obrigada. Tô super feliz e honrada com o convite, é até legal compartilhar isso aqui com vocês também, né? E por estar no mestrado também, é algo que eu recebi o convite com muito carinho de um professor que foi meu professor, que foi o meu orientador do meu TCC há 5 anos atrás, e que hoje me convidou para fazer parte das bancas de psicologia. Eu estou muito honrada, por isso é algo que eu também não disse não por ser na terça, né? Porque é algo que também é importante para mim. E para essas pessoas que estão lá, que nesse momento vai ser tudo online, é tudo novo, é um desafio para todos, né? Mas é algo que também me possibilita estar lá por ser online. Então, é algo legal também de compartilhar aqui com vocês, né? Uma honra. E aí, nos vemos na próxima semana, fiquem tranquilos. Na verdade, eu quero saber. A outra semana vai ser dia 15, né? Tudo bem que são 10 dias antes do Natal. Mas, como eu falei, o pessoal... Chegou dezembro, eu não sei que ativa... Parece que o sininho lá do Papai Noel ativa no cérebro das pessoas que começam a querer festar, mesmo em tempo de Covid, né, gente? Tá muito séria a situação, pelo menos aqui no Paraná, tá horrível. Aumentaram muitos casos, já não tem mais leito, tá ficando, assim, estado de calamidade mesmo. E as pessoas circulando, né, como se não houvesse amanhã. Enfim, o que eu quero dizer quero saber de vocês, deem um ok de quem tá aqui online, por favor, e depois quem for assistindo também, me deem um retorno individual, no direct, no Instagram, no Messenger, no YouTube, em qualquer rede de acesso, sinal de fumaça, eu tô aceitando qualquer tipo de resposta. Se vocês vão querer live no dia 15, e dá pra gente voltar, né, faço uma pausa na semana que vem, não venho por conta dos TCCs, e aí volto no dia 15 pra gente encerrar esse ano das lives, e aí retomamos em janeiro, ou se vocês acham que é melhor a gente já encerrar hoje. Coloquem aí, por favor, pra eu saber, tá? E a Joselma comentou, é tão importante para estudante, lembro com muito carinho da minha banca, eu também. Foi algo lindo, assim, porque foram professores que eu tive contato, com um deles eu trabalhava fora, ele era coordenador do curso de psicologia, e eu tinha trabalhado com ele na clínica da faculdade, e na clínica particular dele como secretária, então era algo que, assim, tinha um vínculo pessoal também com todos eles. Tenho um carinho muito grande até hoje, ganhei presentinho, lembrancinha, a gente saiu para comemorar depois, foi algo bem profissional e depois pessoal, foi uma celebração bem legal. Então a Joselma comentou, eu quero, então um voto para a live de quinta, para a live do dia 15, de quinta, para a live do dia 15. E aí, vamos continuar aqui, vocês vão respondendo pra mim, por favor, tá? Que só a Joselma tá aí nos dedinhos ativos. Cadê o pessoal?
tá fazendo outra coisa enquanto tá ouvindo, não tem problema. Eu também faço isso e acho que é super válido, porque às vezes a gente não fica com o telefone na mão, mas tá prestando atenção e é isso que importa, né? Tá adquirindo ali, consumindo conteúdo. A Rafa comentou, eu também quero, então ótimo. Dá até pra gente fazer um combinado. Tô olhando aqui a hora pra ver se dá pra bater um papinho. Dá pra gente fazer uma celebração de final de ano juntos na terça, do dia 15. O que vocês acham? Uma festa. Com vocês com os comes e bebes aí, eu com os comes e bebes aqui. E a gente vai celebrando juntos o 2020, que vai trazer um novo olhar para nossa vida a partir do ano que vem, né? Com certeza já está trazendo. O Livingston comentou, estamos juntos. A Carla também mandou a mãozinha. Amigo secreto, ótimo! O duro serão os presentes, né? Até chegar não dá tempo até o dia 15. Mas a gente pode combinar de celebrar. O que vocês acham? Tia Marilza também comentou lá com o tio Mauro. Coloquem aqui o que vocês acham e qual o tema também que a gente pode fazer de encerramento. Pode ser uma live de perguntas e respostas. Não sei se vocês sabem o que significa essa live. Tem aqui embaixo. Não sei se meu dedo vai ficar bem certinho, pra mim está, né? Tem uma caixinha como se fosse de comentário e um pontinho de interrogação no meio. Esse comentário com interrogação é para fazer perguntas. Então, as perguntas que vêm através dali eu consigo visualizar e responder diretamente. Dá pra gente fazer uma live de perguntas e respostas sobre qualquer tema que vocês quiserem. Ou vocês escolherem um tema fixo, um tema fechado, e a gente focar nesse tema e fazer o encerramento com ele. O que vocês acham? Coloquem aqui, por favor. Vamos decidir isso hoje, então. Quem tá ao vivo, não que tenha vantagem, não que tenha privilégio, mas tenha vantagem de estar aqui e poder decidir junto comigo ao vivo, né? E depois também, quem for assistindo, pode ir me dando os feedbacks depois. Dá pra fazer uma reunião no Meet, verdade, Joselma, porque aí tem como todo mundo participar, né? Como ver o rostinho de todo mundo. Gostei dessa ideia. Eu vou até anotar, porque daí eu vou fazendo a enquete durante os próximos dias. Enquete, live, 15/12. Encerramento. Pode ser no Meet, pode ser no Zoom, pode ser no YouTube também, porque no YouTube... não, no YouTube não dá. Tem que ser o Meet ou o Zoom. Né? No YouTube não vai rolar. Para vocês interagirem comigo juntos, né? Vendo uns rostinhos dos outros. E aí, vou perguntar isso. E qual o tema? Pronto, anotei. Não tem risco de perder, né? A Belinha hoje tá que tá. É você mesma. E aí, vamos dar continuidade, né? A Ni entrou. Seja bem-vinda, Nicole. Número 4. Seja capaz de dizer não. Faz parte do equilíbrio emocional a gente conseguir dizer não e saber dizer não. Porque, às vezes, é uma dificuldade tão grande. Inclusive, eu tenho uma live sobre isso aqui. Tá salva no IGVT e vocês podem ver também no YouTube. Como dizer não. É uma grande dificuldade que as pessoas têm apresentado e às vezes isso vem aparecer lá no meio da vida adulta, no final da vida adulta, quando a pessoa às vezes está entrando já na velhice, que ela se dá conta de que ela nunca disse não para ninguém ou que nunca foi tranquilo dizer não. Tem um peso muito grande para, né, dizer essa palavrinha tão pequena. Você precisa entender que respeitar o outro não significa abrir mão daquilo que é fundamental para recuperar e manter a sua autonomia emocional. Então, dizer não para o outro, muitas vezes é dizer sim para você. Não quer dizer que você está abrindo mão do que você sente pelo outro, da importância que o outro tem. Então, seja assertiva, seja assertivo, respeite sua individualidade e as suas necessidades, que também são individuais muitas vezes. Claro que a gente tem necessidades em conjunto, com os pares, com os parceiros, parceiras, com a família, com os colegas de trabalho, mas a gente tem também as necessidades que são individuais, que ninguém pode respeitá-las se você não reconhecê-las e respeitá-las primeiramente, tá? A Silvia entrou, seja bem-vinda, Silvia. Boa noite. 5. Quinto passo. Não viva do passado. O passado ensina, né?
E nesse sentido é sempre uma referência. Então, é um lugar onde a gente pode entrar, olhar, visitar e ir embora. Não dá para fazer morada, né? Como eu digo. Mas isso não quer dizer que você deva estar presa ou preso a essas experiências, principalmente se forem negativas, né? Isso é colocar uma carga no presente totalmente desnecessária. Então, o grande aprendizado ocorre quando nós somos capazes de aprender com as experiências e de tirar as lições. Eu também falei sobre isso em relação a como superar a si mesmo ainda em 2020, né? Tirar as lições do passado e conseguir aplicar elas no presente é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida para fazer melhor, ser melhor e se sentir melhor consigo mesmo e com tudo que está ao seu redor, né? Tudo bem? Vou ver se ela desce. Desceu. E aí, o que acontece, né? Não viver do passado inclui também o número 6. Lembra que eu falei que eles vão estar interligados aqui, os passos? Vou tomar uma aguinha. Então, o número 6 é... Opa, tá escorrendo aqui. Questione as suas regras. Tô babando. É claro que todas as experiências vividas ajudam a conformar as regras, a criar as regras. Eu acho que eu bati o dedo errado ali na hora de digitar o texto do roteiro. Ajudam a criar as regras e as crenças quando se tratam de relacionamento, por exemplo, quando se trata de papel profissional, papel de mulher, papel de homem, papel que você exerce dentro da sua família. Quero comentar que eu tô vendo uns coraçõezinhos aí, não tá constante. Agora choveu. Só porque eu falei, veio uma chuva. Eu ia falar que tem vindo devagarzinho, sim, mas tá numa constante, sabe? Tá bonito de ver. Agora veio uma chuvinha. Gratidão, coraçõezinhos para você que tá mandando também. Para todos que estão aqui, que vai ver depois também. E aí, não tem problema em a gente ter regras, né? Contanto que essas regras funcionem de verdade para nossa vida e façam sentido para as nossas vidas no momento em que estamos vivendo. E o problema é que essas regras nem sempre são objetivas ou que refletem a nossa realidade. Muitas vezes as regras que a gente traz, né, ou foram aprendidas por culturas anteriores às nossas, ou foram criadas em momentos em que nós tínhamos uma outra vida, outros comportamentos, e aí é que tá o problema. Porque você já não é mais a pessoa que você era 5 anos atrás, que você era há 1 ano atrás. E eu imagino que esse ano, principalmente por estarmos vivendo, né, esse boom da pandemia e todas as questões emocionais, afetivas, financeiras, tudo que trouxe esse ano de reviravolta, com certeza nós não somos os mesmos. Eu posso dizer que eu não sou a mesma de 1 mês atrás, porque eu estou numa constante evolução. Eu busco isso diariamente. Então, já trouxe essa frase aqui, eu acho muito linda e acho que faz todo sentido. De que ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque nós não somos os mesmos e a água do rio não é o mesma, o rio não é o mesmo. Por quê? Porque somos mutáveis, né? Que bom, que maravilha, que ótimo que podemos mudar e melhorar, prosperar, progredir, evoluir, que eu acho que é esse sentido de estarmos aqui, né? E é para isso que existe a minha profissão. Não é para a gente continuar recebendo mais do mesmo. É para a gente conseguir realmente encontrar outros caminhos e ter mais qualidade de vida, inclusive de saúde mental, né? E aí, olhando para a questão de que às vezes essas regras não se aplicam mais, meu pai comentou aqui, sou eu, filha. Ai, dos coraçõezinhos, é você, pai. Que lindo, obrigada. Vou te mandar muitos corações depois. Lindo, gratidão. E aí, em relação às regras, né? Quando a gente percebe que essas regras já não se encaixam mais na nossa realidade, ou que não são objetivas, ou que não tem nada a ver mais com o que você acreditava antes, ou que você agora percebeu que essas regras não se encaixam na sua vida, na sua escolha desse momento, vem a importância de revisar essas regras constantemente, não vou dizer diariamente, mas com frequência, né? Toda vez que você ouvir, por exemplo, crenças sobre dinheiro, que a pessoa que é rica é amaldiçoada, sabe? Coisas assim. Porque a gente tem que olhar para onde isso surgiu, qual a origem disso. Você acha que todo mundo que é rico é amaldiçoado?
Você acha que todo mundo que é pobre é abençoado, então? Porque se existe a regra do rico, contraversão é que o pobre é abençoado. Não estou dizendo que pobres e ricos são abençoados ou não tem bênção. O contrário, estou dizendo que toda regra a gente tem que pensar. Essa é uma crença que faz sentido para você? Por que que faz sentido? Se aplica à sua realidade? E aí a gente tem que entender o porquê, né? Tô trazendo um exemplo bem bobo, assim, aleatório. Mas isso se aplica a qualquer coisa, como por exemplo, a mulher que casou não pode se separar, né? Porque se separar é feio, porque se separar vai contra as leis, os princípios de Deus, do homem, é que fomos. Não tô querendo aqui mudar regras de instituições religiosas, muito menos questionar a fé de ninguém, tá? Respeito todas as crenças, todas as religiões, mas o que eu tô dizendo é, você acha mesmo que se você está infeliz, um Deus maior, um poder superior, vai querer te ver infeliz o resto da vida? Porque ele acredita que é isso que é melhor pra você? Ou você acha que ele vai querer te ver bem, vendo sua família bem? Porque é isso que vai fazer toda a diferença, né? O que você acredita e o que você acredita que o seu poder superior espera de você, se você acredita num poder superior. Não quero dizer que tá certo, que tá errado, que tem que seguir a cartilha, que não tem que seguir. Você tem que seguir o questionamento do que se aplica à sua vida ou não, né? Tornar as coisas mais individuais, embora existam regras que são universais e que muitas delas fazem muito sentido na nossa vida, tá? Espero que tenha ficado claro aqui que eu não tô querendo questionar nada sobre a vida religiosa de ninguém. Eu tô querendo que você pense sobre: isso te faz bem? Isso te faz feliz? Ótimo. Se não faz, questione. E se faz, tente entender o porquê que faz para ser validada também essa regra, tá? E aí, elas têm que ser revisadas constantemente em função de quem você é no agora e de quais são as suas necessidades no momento presente também, tá? Número 7, assuma a responsabilidade das suas emoções. Isso é muito, muito importante. Na live passada eu falei sobre isso, né? Que qual é a nossa responsabilidade em relação aos relacionamentos disfuncionais, em relação aos comportamentos disfuncionais, em relação a não estar percebendo que aquele vício emocional se estabeleceu na sua vida. Porque é um processo até chegar na dependência, né? Até chegar no vício. E claro que os sentimentos pertencem à pessoa. E não é saudável querer colocar a culpa dessas questões em causas externas. Então, se o sentimento é meu, por que a culpa é do outro? Se eu que estou sentindo. Não é o que o outro me fez. É o como eu lido com o que fizeram comigo. E aí é que tá a diferença. Porque se é o que o outro me fez, eu jogo a responsabilidade pro outro e eu não mudo nada. Porque daí volta lá no item 2. Deixa eu confirmar. Isso, no passo 2. Que, número 1 também, no primeiro passo, eu não admito que sou eu que perdi o controle, que eu estou delegando o controle para o outro, mas eu coloco a culpa nele, que é para ele ter o controle disso. Consequentemente, eu não mudo nada, porque eu não estou me responsabilizando por nada. Eu não estou assumindo a minha responsabilidade sobre a minha própria vida. E aí, não tem como mudar. Entra lá na pessoa que não quer mudar por N motivos, tá? Ou que não consegue mudar, e aí vai, né, depender das justificativas, das desculpas. Muitas vezes existem muitas desculpas para não sair da zona de conforto. E tudo bem. A Silvia comentou, muito boa a reflexão. Parabéns, mas preciso sair. Ah, não tem problema, Silvia. Se você quiser assistir depois, fica salva no IGVT, vai pro YouTube amanhã também. Volte sempre para participar aqui conosco. Um beijo. E além de não ser saudável colocar a culpa dessas questões em causas externas, em situações externas, seria assumir uma postura de vítima. E se você é vítima, meu caro, minha cara, você nunca vai ser o protagonista da sua vida. Você nunca vai ser aquele artista principal da novela, sabe? Vai ser sempre o coadjuvante que passa lá atrás assim, sabe? Que ninguém vê. É isso que a gente faz quando a gente assume o papel de vítima diante das situações da vida. Então, não sejam vítimas, sejam os autores da própria história de vocês, tá? Só vocês podem mudar. Quem tá escrevendo essa história aí, não é o Valcir Carrasco? Nem sei o nome do cara que escreve lá as novelas principais da Globo. Não é ele. Não é a Glória Pérez. É você. Glória Pérez eu lembro porque é antiga, quando eu era criança eu amava a novela. Adulta eu não tenho tempo de assistir.
Uma escolha também, né? Poderia estar aqui, ó, ao invés de fazer live toda terça, tá assistindo uma novelinha. Ao invés de atender até 10, 11 horas da noite, tá assistindo novela, mas não escolhi isso, né? Fico muito feliz com as minhas escolhas também. Não tenho nada contra quem assiste novela. Façam o que gostam, lembra da regra? Não é, não pode assistir novela. Se você gosta e te faz bem, assista, sem problema nenhum, né? E você precisa entender que quem tem o controle é você, né, sobre a sua vida. E exatamente por isso você é responsável pela maneira como você manifesta as suas emoções, independente do que o mundo te causa, independente do que você recebe do que vem de fora. É como você lida com isso, como eu falei, tá? Passo número 8. Esse passo é muito importante. Todos os outros são, mas esse tem link com o que eu falei muito mais na semana passada do que hoje, né? Cuide da sua autoestima e alimente o amor próprio. Lembra o banho, que tem que ser diário? Às vezes mais de uma vez por dia? Principalmente em algumas culturas, em algumas regiões, né? Claro que lá na Europa eles não tomam banho todo dia. Mas de alguma maneira eles têm uma auto-higiene diária, que é para lidar com a questão de que o nosso corpo precisa, né? Dessa reposição, dessa troca. E a autoestima, o amor próprio é a mesma coisa. Tem que ser alimentado, tem que ser realizado alguma coisa diariamente. Nem que seja um pouquinho ali por dia. Quanto tempo dura seu banho? 5, 3, 10, 15, 20 minutos, meia hora? Mesmo nós que somos mulheres, que temos o cabelo, que lava, hidrata, passa shampoo 2 vezes, passa creme de hidratação, passa o condicionador para selar a raiz, leva uma eternidade ali no banho. Os homens nunca entendem o porquê que a gente demora, né? Porque tá lá no processo de lavação de cabelo, gente. E aí, mesmo nós, quando demoramos, quando a gente vai lavar o cabelo, por exemplo, tem homem que demora também, sem problemas nenhum. Mesmo assim, é algo que você escolhe e vai depender de como você tá no dia, de como tá seu horário, de como tá o compromisso, de como tá a água na sua região, né? Tudo isso entra como variáveis. Então, é você que tem que controlar. Então, se todo dia você vai dedicar 15, 5, 10, meia hora por dia, não importa. O importante é que você se dedique, nem que seja ali o mesmo tempo do seu banho diariamente. Eu, por exemplo, tomo banho ouvindo os vídeos, as aulas, as coisas que me fazem bem logo pela manhã. Ou faço uma meditação durante o banho. Enfim, sempre faço algo para cuidar de mim, da minha autoestima, do meu amor próprio, do meu bem-estar, do meu despertar bem, do meu corpo ficar bem logo pela manhã. Sempre pela manhã já. E aí, se eu tenho tempo, eu vou fazendo em outros momentos do dia também. Se eu não tenho, não vou me crucificar, porque eu não tomei mais de um banho por dia hoje, né? Não fiz 2, 3 vezes por dia hoje. Mas se eu tenho, às vezes eu vejo no horário do almoço. Se eu tenho uma janelinha no meio da tarde, eu vejo ali algum conteúdo. Eu faço algum exercício pessoal ali nesse momento. Ou seja, eu vou ajustando conforme os meus hábitos, a minha rotina e a minha disponibilidade de tempo também. Mas é algo que precisa ser alimentado com muita frequência, de preferência diariamente, tá? Tem uma frase do Osho que eu gosto bastante, que eu trouxe aqui, porque eu acho que casa muito com isso, né? Se você é capaz de ser feliz quando está sozinho, você aprendeu o segredo de ser feliz. E o que isso quer dizer? Essa frase vai virar post essa semana ainda. O que isso quer dizer? Que se você aprendeu a cuidar de si mesmo e a nutrir sua autoestima, aprendeu a olhar para você e gostar mais de coisas que você tem, de conteúdos que você apresenta, do que não apresenta ou do que você tem e não gosta, você aprendeu o segredo da vida, aprendeu o segredo de ser feliz e independente emocionalmente, porque daí entra a correlação que isso tem, né? Se conectar consigo mesmo, atender às suas necessidades, se autovalorizar, tá ligado a isso. Se você aprende a fazer tudo isso sozinho e fica bem sozinho, você aprende a ser feliz sozinho, então você aprende a ser feliz em qualquer lugar, em qualquer relação, porque você já sabe quais são as suas necessidades, quais são os seus limites, quais são os seus medos, o que te deixa segura, o que te deixa inseguro. E aí é lidar com isso, né? Fica muito mais fácil quando a gente sabe onde que a gente tá pisando, né? E para eu saber onde eu tô pisando, não é conhecer o passado do outro, é conhecer sobre mim mesma. Só o amor próprio pode preencher essa carência afetiva, esse vazio que muitas vezes as pessoas sentem, que o dependente emocional possui, né? É inevitável a característica que isso se apresenta, é inevitável dizer que o dependente emocional tem. Então, isso é muito presente, essa carência afetiva que se torna patológica, né?
E que o dependente também pode permitir a si mesmo. Isso vai possibilitar que ele comece a ver a si mesmo como o personagem principal da sua história, como alguém que está ali escrevendo o seu roteiro, que é ele quem vai definir, não que o outro vai definir. Não tem como eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, é o seguinte, tô meio cansada, sabe, por esses dias, dezembro chegou, tô cansada dessa vida, tô cansada de 2020. Não é meu caso, tá, gente? Claro que eu estive cansada em muitos momentos e tem dias que eu estou, como eu e a torcida do Corinthians, eu imagino, né? Eu, você e todo mundo. Mas não é uma coisa, ai, não vejo a hora de acabar 2020. Claro que eu desejo que se encerre bem, que 2021 seja ainda melhor e que a gente tenha muito mais recurso para lidar com as adversidades, mas eu não vou chegar aqui para você, por que que eu não vou? Já vou deixar claro isso. Porque isso não é uma postura minha. Talvez um dia tenha sido. Quando eu era adolescente, acredito que eu faria isso. Se alguém me dissesse, olha, isso é possível. Mas há muitos anos isso não é algo que eu faria jamais. Falei assim, ó, é o seguinte, tô meio cansada dessa vida, né? 2020 pra mim já deu, esse restinho de ano aqui, ó, não dá nada mais. Então faz o seguinte, escreve minha história aqui pra mim, tá? Vou dar meu caderninho, você, a partir de hoje, assume pra mim, porque eu tô muito cansada. E aí você vai escrever a minha história. E aí vai passar 2, 3 dias e eu vou falar, nossa, mas eu não quero viver isso. Não, mas isso não me agrada. Eu não vou tomar isso aqui de café da manhã. Não, eu não vou acordar esse horário. Não, eu não vou dormir esse horário, imagina. Como é que eu vou dormir esse horário? Eu tô entregando pra você, eu tô te dando autonomia, eu tô te dando toda a disponibilidade de assumir o controle. E aí quando você vai fazer, eu não vou estar satisfeita. Por quê? Porque eu conheço as minhas necessidades, os meus limites, você não conhece. Então não tem como eu te entregar, isso aqui é meu, a responsabilidade é minha. Mesmo que você esteja capengando, né? Inclusive, para aprender a não capengar mais, vá lá ver a live sobre como superar a si mesmo ainda em 2020, se você está nessa situação. Porque não dá pra gente transferir essa responsabilidade, tudo bem? Deu nossa hora aqui, mas falta um item para eu encerrar, tá? Então, fiquem comigo só mais uns minutinhos. Garanto que vai ser rapidinho. E já vou entrar nesse último passo. Passo 9. Para superar a dependência emocional, é fundamental que você aprenda a estar bem sozinho ou sozinha. Eu conheço uma pessoa que ela falou assim pra mim: ai, sabe o que que é? É que quando eu não tô com a fulana, eu não consigo ir ao mercado sozinha. E aí, às vezes, eu preciso correr no meu horário de almoço, comprar alguma coisa pra casa, e aí eu não consigo fazer sozinha. Eu falei, tá, e daí o que que você faz? Chama alguém do trabalho, faz o que? Ah, não, porque o horário às vezes não bate do pessoal do trabalho. Às vezes eu tenho que almoçar mais cedo, mais tarde, às vezes eu tô viajando. Falei, e aí, como que você faz? Ah, eu ligo. Daí se a fulana não pode atender, eu ligo pra minha mãe. E a minha mãe fica comigo enquanto eu tô no mercado, no telefone. Falei, sua mãe não pode atender? Ah, não, alguém tem que me atender. Será que ela é dependente emocionalmente? O que vocês acham? Tô dando um exemplo real, tá? Não tô contando aqui balela, historinha. É verdade, a pessoa me falou isso com toda a naturalidade do mundo, como se isso não trouxesse prejuízo nem para ela e nem para as relações dela. Então, é muito importante que você aprenda a estar bem com você, né? Sem precisar, olha o nível de dependência emocional que essa pessoa tinha. Saiba que isso é possível você ficar bem sozinho e ser tranquilo sozinho. Recentemente eu ouvi uma pergunta que fazia tempo que eu não ouvia, ou que eu não prestava atenção dessa forma, de onde veio também, né? Acho que isso significou. A pessoa falou assim, eu me mudei recentemente, né? A pessoa falou assim, viu, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, lá vem, né? Você mora sozinha, né? Eu falo assim, e você gosta de morar sozinha? Com um peso, assim, sabe? Como se fosse uma coisa ruim. Eu falei, eu gosto, eu adoro. E é verdade, quem me conhece sabe que eu adoro. E aí a pessoa falou assim, nossa, mas não é ruim? Você não fica solitária? Nossa, eu não tenho vontade de ficar em casa. Eu não consigo, eu não gosto de ficar sozinha. Menina do céu, que coisa ruim. E daí começou, né, a desabafar e tal. E eu falei, eu moro sozinha há anos. E eu me sinto tão bem. Amo receber a família, os amigos, pessoas importantes pra mim, mas eu gosto muito de estar bem comigo. E acho que isso é o grande diferencial, né, de você aprender a ficar bem com você mesmo. Se existe algum tipo de dependência emocional, a pessoa não consegue nem morar sozinha. Podem observar todos os casos que vocês conhecem, inclusive esse mesmo, né?
Então, saiba que isso é possível. A Marli comentou, eu também ouço isso. E é como se a gente fosse um extraterrestre, né? Por sentir-se bem em morar sozinho. Claro que com a pandemia não foi nada legal, teve alguns momentos de solidão, mas, né, como todo mundo se virou, quem mora sozinho se vira também. E isso acho que é o de menos. E aí, o que que acontece? Não deixe, né, de buscar se superar, de buscar ficar bem com você mesmo, de buscar sua autonomia, sua liberdade. E também não deixe de pedir ajuda profissional se você precisar de um suporte para conseguir alcançar tudo isso, para conseguir superar tudo isso. Porque, como a Joselma comentou, acho que eu não vou conseguir fazer isso sem uma ajuda terapêutica. Ótimo, se você reconhece que precisa de uma ajuda terapêutica, mesmo seguindo os passos aqui, você sente que não está sendo o suficiente, busque ajuda, busque um psicólogo, ou mesmo que você esteja conseguindo seguir alguns passos, mas busque se você tiver condições, oportunidade, interesse, porque isso vai te ajudar a superar muitas outras coisas e vai facilitar o processo, porque principalmente quando é um profissional que está direcionado para trabalhar com isso, porque existem profissionais que trabalham com diversas áreas, né? E profissionais bons e ruins como em qualquer profissão, tá? Se esse profissional está altamente capacitado para te guiar, ele vai te direcionar. Então, ele vai trazer para você o autoconhecimento com direção. Ele vai trazer para você o olhar de reflexão, de condução. Ele não vai trazer para você somente questões, indagações ou sugestões, como é o que eu faço aqui na live, né? Eu não posso aprofundar questões aqui, mas eu posso trazer muitos conteúdos importantes, relevantes, que podem ser até processo de técnica de tratamento. Mas eu não posso guiar vocês no processo individual aqui, porque não é esse o objetivo, não é terapia de grupo, né? A nossa live de terça é live de terça, troca, aprendizado, conteúdo, bate-papo, informação, aula, tudo que vocês quiserem, mas não é psicoterapia de grupo. E a Marli comentou aqui, eu respondo que me considero bem com a minha companhia. Eu também acho maravilhoso desfrutar da nossa própria companhia, de vez em quando desfrutar da companhia das pessoas que a gente ama, isso também é muito importante, mas não precisa depender de ninguém. Isso é maravilhoso, né? Que legal, Marli. O Paulo, que bom ter você aqui. Paulo, seja bem-vindo. Acabou de chegar, mas infelizmente nossa live acabou. O conteúdo de hoje acabou, né? Agradeço a todos vocês que tiveram paciência, ficaram um pouquinho mais de uma hora aqui comigo também. E só para finalizar, então, lembrando que na semana que vem não haverá live, porque eu vou ser jurada de banca de TCC, né? Vou compor uma banca do pessoal lá de Avaré, na instituição que eu me formei. Então, por conta dos horários, eu não me sinto à vontade de ficar com um horário onde eu dependo de outras pessoas para se apresentarem, para não honrar aqui com vocês o nosso compromisso. Mas, dia 15 de dezembro, anotem aí na agenda de vocês, que eu já anotei na minha, nós vamos ter live de encerramento. E aí podem escolher o tema ou quero saber se vocês vão querer fazer live de perguntas e respostas, tá? Um tema livre. E aí vão preparar, né? Eu também vou preparar aqui os comes e bebes, a gente combina junto o que vai ser, tá bom? Gratidão a todos vocês que estiveram comigo mais uma noite, mais uma semana. Um grande beijo com muito carinho. Boa noite. Uma ótima semana para vocês.